Olá pessoal, para você que assistiu o bloco 1 da Parola 63 sobre vida de oração com o nosso convidado especial, eu quero convidar você agora a se chegar na nossa roda de parola do bloco 2. Até já! Os Paroleiros, todas as terças, quintas e sábados, uma nova roda de conversa bíblica e simples. Vambora, que hoje é dia de parola! Muito bom, pessoal, estamos de volta aqui para o bloco 2 da Parola 63, com o tema oração, hoje com um convidado especial, o nosso amigo e irmão Xandão Fiorini, direto de São Paulo. Xandão hoje que ele congrega na Igreja Plenitude de Deus Apostólica, é isso, né, Xan? Exatamente, Arthur. Ali na Vila Maria, zona norte de São Paulo. Vila Maria é nós. Xan, no bloco anterior, o Wilsinho ele lançou aqui uma pergunta. Lançou a braba. Lançou a braba. Não, eu lancei um desafio. Não tem nada de pergunta, não. Foi um desafio. Pergunta, o oráculo responde. A respeito do texto de 1 Coríntios 12, quando o apóstolo Paulo ele discursa a respeito e faz algumas perguntas no texto, e lá ele tem a passagem todos oram em línguas, enfim. Há muita dúvida por parte das pessoas se a oração em línguas como linguagem de oração, ela é universal ou se ela é para poucas pessoas. Paulinho, segue daí com a sua orientação do oráculo. Vamos lá. O texto que o Wilsinho se referiu é o texto de 1 Coríntios, capítulo 12. Na verdade, a ideia vai começar a partir do versículo 27. Né? O Wilsinho, ele citou ali o 28, 29, 30, mas a ideia começa no 27. Eu vou ler todo o texto aqui. Ora, vocês são o corpo de Cristo e individualmente membros desse corpo. A uns, Deus estabeleceu na igreja primeiramente apóstolos, em segundo lugar profetas, em terceiro lugar mestres, depois operadores de milagres, depois os que têm dons de curar ou de ajudar, ou de administrar, ou de falar em variedade de línguas. Será que todos são apóstolos? Será que todos são profetas? Será que todos são mestres? São todos operadores de milagres? Todos têm dons de curar? Todos falam em línguas? Todos têm o dom de interpretar essas línguas? Entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Esse texto, se ele não for compreendido da maneira correta, ele pode causar uma interpretação equivocada de que a oração em línguas é um meio restrito, ou um meio que é distribuído, ou que é direito apenas de algumas pessoas. Para quem assistiu o primeiro bloco da nossa roda de parola, o Xandão ele contou o testemunho dele acerca de como ele recebeu esse dom, de que maneira esse dom se manifestou na vida dele, de como ele ensinou acerca desse dom, quando Deus libera para o Xandão o entendimento de que há um vernáculo, há uma linguagem do céu, né? E, por favor, não confunda línguas estranhas com língua dos anjos, querido. Língua do anjo é língua de anjo, você não é anjo, né? A palavra fala língua conforme o Espírito concede. Né? A palavra deixa claro que é a língua conforme o Espírito nos concede. Então, há uma linguagem específica que Deus libera pelo seu Espírito para aqueles sobre os quais ele exerce paternidade. O que 1 Coríntios 14 quer dizer? 12, aliás, quer dizer, que é esse texto que eu acabei de ler. O texto está apontando para exercício ministerial, para ofício ministerial, para execução de ministério. Aqui o capítulo 12, ele vai falar acerca dos dons, e ele vai falar acerca da aplicação dos dons em determinadas áreas ministeriais. Ministérios são restritos a dons. A oração em línguas é uma comunicação que o Pai estabeleceu para todos. Se você quer evidência disso, volta lá em Atos 2, conforme eu disse no primeiro bloco. Eu creio que Atos 2 refere-se ao fenômeno da glossolalia, ou seja, das línguas estranhas e não das línguas internacionais, como algumas pessoas acabam interpretando por esse viés, porque Atos 2 faz essa citação de que os que estavam naquele cenáculo de oração
falavam conforme línguas que o Espírito lhes concedia. Então, isso para mim já é um assunto finito, encerrado, né, decidido. Volta lá e perceba quantos dos que estavam presentes naquele cenáculo oraram em línguas. Foram todos eles. Isso não significa que as línguas vão se manifestar no ato do batismo no Espírito Santo. Porque se a gente avança um pouco na palavra, nós vamos ter pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e profetizando. O próprio livro de Atos vai carregar isso, né? Pessoas sendo batizadas no Espírito Santo e profetizando. Ah, eles foram banidos do dom de línguas? Não, mas em outros momentos eles podem perseguir, porque eles vão receber. E um adendo final. Quando a palavra neste final de capítulo 12, lá no versículo de número 31, coloca: entretanto, procurem com zelo os melhores dons. Acaso existe algo melhor do que aquilo que vai proporcionar o teu crescimento espiritual e a tua aproximação do Senhor? Essa é a pergunta que eu deixo para o internauta. Isso que você falou é interessante. Tem um livro do irmão Reagan que ele dá uma ilustração. Outro dia lá no discipulado eu estava ministrando sobre isso, que ele explica como é o batismo com o Espírito Santo. E aí ele vai romper algo que ele fala assim: existem pessoas que têm uma dificuldade de entender o batismo com o Espírito Santo e a evidência, a manifestação com as línguas, que fala como se Deus, ou melhor, o Espírito Santo fizesse um unidunité. E aí ele dá uma ilustração como sendo assim. Ele estava, é o testemunho que ele dá, né? Então, se você está andando no teu carro, existem ondas sonoras, né, passando por você. Se você ligar o rádio, você vai ouvir uma música? Você vai ouvir uma música. Porque você capturou exatamente aquela onda, aquela frequência. E aí o irmão Reagan ele conta algo interessante, que ele fala assim: da mesma forma é o Espírito Santo, ele está disponível para todos, assim como o batismo com a manifestação das línguas também está disponível para todos. A questão não é, o problema não está no Espírito Santo em batizar, o problema está naquele que se nega a crer que o Espírito Santo está disponível para batizá-lo com o Espírito Santo e está disponível para manifestar as línguas. E quando ele fala sobre isso, ele dá exatamente esse testemunho, ou seja, todos nós somos potencialmente disponíveis a receber isso. Agora, como está o nosso coração em relação a isso? Porque isso também é um ato de fé, não é não, Chan? Exatamente. Acho que tem muito a ver com a nossa busca pelo Senhor, né? Porque eu acredito que vai ser uma consequência. Se eu realmente estou buscando a Deus e não sou batizado, uma hora esse batismo com o Espírito Santo, e muito provável o dom de falar em línguas ele vai vir sobre a vida da gente. Por que eu falo disso? Jesus ele fala assim: buscai e achareis. Logo depois que ele está falando sobre buscar e achar, lá em Lucas 11, ele vai falar de que nós somos maus e sabemos dar boas coisas aos nossos filhos, quanto mais o nosso Pai espiritual, né, não nos dará o Espírito Santo, ou não dará o Espírito Santo àqueles que lhe pedirem, né? Então, falta talvez informação, mais informação sobre o assunto nos púlpitos, nas igrejas, mas também falta, com certeza, uma busca mais profunda. É só a gente conversar com as pessoas que a gente vai ver da dificuldade da oração, vamos chamar ela de português, a oração normal, quanto mais buscar pelo sobrenatural, né? Então, eu creio muito nisso, que as pessoas precisam se informar, buscar, perguntar mesmo, né? Qual que são os benefícios, como foi falado no bloco anterior, e ir atrás disso para poder receber. Eu ia citar um livro, acho que eu vou fazer isso agora, né? Eles falam em outras línguas, John Sherrill, e esse livro ele é bem legal para quem quer algo mais mastigado. Foi estudado por um jornalista, é a compilação de todo o trabalho de um jornalista sobre o assunto. Ele era cético e ele vai atrás porque as pessoas estavam sendo batizadas com o Espírito Santo falando em línguas. E ele começa a notar. Então é bem legal para quem quer conhecer
ele vai trazer muito detalhe, não é só a parte espiritual da manifestação, ele vai trazer o detalhe, como é que aquelas pessoas estavam buscando tal, esse batismo, né? E ele vai falando dos benefícios que as pessoas tinham, e no final ele também acaba tendo a experiência. Então vale muito a pena para quem quer pesquisar, entender um pouquinho mais do assunto. Tem um livro do Luciano Subirá, inclusive quem me deu ele de presente foi o Arthur, né, que se chama O Falar em Línguas, né? Inclusive, deixa eu olhar sério aqui para vocês, não vocês que estão na tela comigo, mas eu estou olhando para você que está com esse meu livro. Devolve, devolve. O Chan, eu me lembro, só para a gente migrar um pouquinho do assunto oração em línguas, eu me lembro uma vez que eu passei aí por São Paulo, eu já tinha saído de São Paulo, eu passei por aí, fiquei alguns dias aí na sua casa, e eu me lembro que naquela ocasião você compartilhou comigo acerca de uma palavra que Deus havia dado para você, em cima daquela passagem do Getsemane. Jesus, Pedro, Tiago e João no Getsemane. E Jesus, então, leva Pedro, Tiago e João até lá e diz assim, eu trouxe vocês para orar comigo, né? E Jesus se afasta um pouquinho, entra lá no jardim e vai buscar a presença do Senhor, e 1 hora depois Jesus volta, e o texto fala que isso se repetiu por algumas vezes, e Jesus exorta esses discípulos, dizendo, cara, nem por 1 hora vocês deram conta de orar comigo, né? Vigiem, né? Jesus dá essa bronca neles e volta lá para dentro, e essa palavra, nem por 1 hora, ela chamou a sua atenção. Eu queria que você contasse essa experiência para a gente, porque para mim, essa experiência foi muito marcante. Paulinho, eu lembro que eu estava lendo, estava orando, estava lendo, né, sobre o Getsemane, e quando eu li esse versículo, nem por 1 hora isso saltou, né? A gente costuma dizer que salta aos nossos olhos, e começou a me incomodar aquilo, e eu comecei a orar a Deus, né? Senhor, é para passar o tempo de 1 hora contigo e tal. E 2, 3 dias depois disso, meu cunhado estava aqui em casa, eu lembro assim, do lugar que ele estava sentado, e eu entrei na copa, ele perguntou, quanto tempo a gente tem que passar com Deus em oração? Aí eu fiquei olhando para ele, né, e pensei, não acredito que esse cara vai me falar que é 1 hora, né? E aí ele falou exatamente isso, é pelo menos 1 hora. E ele citou a mesma passagem que tinha me incomodado. Mas eu não pratiquei essa 1 hora durante algum tempo. Eu lembro que a minha vida de oração era tipo uma montanha-russa, né? 3, 4 dias orando e depois descia e ficava lá 1 semana, 10 dias, sem um tempo de qualidade de oração. Acho que isso é importante, a gente precisa ter qualidade de oração, mas é algo que a gente vai aprendendo dia após dia. E aí eu tive um sonho, né, que quando eu estivesse na Coreia, eu ia entender muitas coisas que aconteciam dentro da minha casa. E eu achei que eu ia parar literalmente na Coreia. E não vi a hora. E eu lembro que eu falei assim, daqui a 2 anos, né, o sonho era o apóstolo Jackson me entregando a palavra, quando você estiver na Coreia, você vai descobrir coisas de dentro da sua casa. Quando deu 2 anos, na semana que deu 2 anos, eu tive um outro sonho. Eu via George Whitefield, que é um dos heróis da fé, um dos grandes pregadores da época de Wesley, é o maior pregador de céu aberto na época de Wesley, e ele estava ministrando uns 40 jovens, eu estava também no auditório, mas eu estava um pouquinho mais longe, e ele falava assim, tenha 1 hora com Deus todos os dias, e vocês serão avivados. E no final do sonho ele sorri, aquele sorriso um pouco sarcástico, e no sorriso eu já sabia, vocês não vão fazer isso. Ele passava a mão sobre a cabeça dele, era uma espécie de um gel, que eu entendo que é um óleo, e ele jogava naquela plateia inteira. Quando eu acordei, eu comecei a praticar essa 1 hora. A partir daquele dia eu comecei a colocar 1 hora diante do Senhor. E naquela semana eu recebi um livro, eu ganhei um livro chamado Oração Eficaz, do Pang Cho, que fala sobre vários tipos de oração, é um livrinho bem simples,
e ele é um pastor coreano, então eu que achava que ia para a Coreia, na realidade era que ia chegar informações de um pastor coreano para mim, e aí sim, aí eu procurei procurar ficar todos os dias, 1 hora, tem dia que não consigo, mas eu estabeleço um mínimo e procuro estar todos os dias na presença de Deus. Mas foi exatamente isso aí, ter 1 hora com Deus todos os dias. Eu me lembro porque me marcou muito esse testemunho. E quando eu passei por São Paulo nessa ocasião, era coisa assim muito recente que tinha acontecido. E uma coisa interessante, né, uma dica aqui, que inclusive você mesmo compartilhou comigo, Xandão, e outro dia eu estava falando com algumas pessoas acerca de oração e testemunhando para elas como é fácil a gente passar tempo na presença do Senhor. Falei, tem um amigo meu de São Paulo que Deus falou com ele acerca de orar 1 hora. Aí a turma caiu o queixo, falou, orar 1 hora? Falei, mas o que ele tinha no quarto dele? Um muralzinho que ele colocava os boletins das igrejas que ele tinha visitado, os post-it com os nomes dos amigos, né, os pedidos de oração e tudo mais. Falei, o cara vai orando, olhando para aquele muralzinho, quando vê, já passou 1 hora e meia, já passou 2 horas, o tempo já foi. Né? Olha lá, caderninho, ó. O mural se converteu em caderninho. Não, é exatamente. Me diga uma coisa, deixa eu contar uma coisa para vocês aqui. Eu tive uma experiência parecida com essa questão do mural, e eu ia contar um outro caso, mas eu vou deixar para o terceiro bloco. Quando eu estava saindo de São Paulo indo para Curitiba, isso em final de 2011, num retiro nosso, em que estava a Neuzinha, puxa, não vou lembrar o nome do esposo agora, do pastor lá do Verbo. Marcelo. Isso, Marcela Neuzinha. É isso aí. Marcela Neuzinha, num encontro, acho que de santificação, provavelmente que a gente estava, era um encontro de casais, alguma coisa assim. E no meio do louvor, o senhor me trouxe uma visão de um grande mural de fotografias, que era, Deus estava dando uma direção para a gente, para eu colocar na minha casa em Curitiba, um painel de fotos com 40 nomes, 40 pessoas que a gente deveria interceder enquanto a gente estivesse aqui em Curitiba. E aí, quando eu cheguei para cá, eu cheguei a fazer esse painel. Não lembro se o Paulinho chegou a ver esse painel na primeira casa que eu tive em Curitiba, ou o Ilcinho chegou a ver, ficava na minha escada, eu morava num sobrado, né? E aí isso ficava na minha escada, cara. E foi uma experiência muito bacana. O que eu fazia com a Priscila? A gente comprou umas cartelinhas com estrelinhas douradas, então cada vez que Deus direcionava alguém, a gente ia lá e colocava uma estrelinha em cima do rosto de uma pessoa para poder interceder. E realmente isso foi uma estratégia muito bacana, porque rendeu bons tempos de oração em cima disso, né? Foi muito bacana mesmo. O Will quer falar alguma coisa, Will? Se eu não me engano, é George Miller, um dos avivalistas, ele também tinha esse livro, e ele escrevia exatamente as orações que ele fazia, e ele depois ele respondia, né? Quando que Deus havia respondido aquela oração. Aliás, um hábito que a gente tem que ter, caderninho de oração, ele não pode ter só a coluna do pedido, ele tem que ter a coluna da resposta também. Amém. Exatamente. Porque isso edifica a nossa fé, né? E tem um ponto importante aí, que quando nós falamos na última parola nossa, que é nós orarmos de acordo com a palavra, né? Esse livro que o Xandão ele citou, do Paul Yong-Chu, ele fala exatamente sobre isso, quando que uma oração ela é eficaz, quando a oração ela não é eficaz, ou seja, quando que ela atinge de fato o seu objetivo. E é interessante, porque muitas vezes as pessoas falam assim, mas eu oro, eu não vejo isso acontecer. E nós usamos um brocardo nosso lá na igreja, que é assim, nós vamos orar até que. Então, até que aconteça alguma coisa. Então, a gente não pode se desestimular, pelo contrário. Paulo mesmo fala para nós orarmos sem cessar. E eu sempre, quando eu vou falar sobre oração, eu gosto de citar 2 textos. Nós já falamos isso na outra parola, Salmo 5:3 e Salmo 32:8. Se nós tivermos isso dentro de nós, nós vamos entender
que, de fato, Deus ele está disponível para nos dar estratégias, para nos dar, para aflorar dentro de nós estratégias tão grandiosas, porque o poder criativo de Deus está dentro de nós. Eu estava meditando outro dia sobre Gênesis 1 e 2, e lá fala que o Espírito ele se movia. Então, assim, ele só estava esperando uma ação da palavra. Então, nós temos que entender que nós temos um mover do Espírito Santo sobre as nossas vidas. E nós precisamos ter essa constância nessa prática de oração. E algo que é muito interessante, que é um testemunho forte também do Xandão, que nos influenciou e nos influencia muito, que é quando qualquer coisa que ele fosse fazer, ele falava, não, mas isso aqui eu vou colocar no altar do Senhor. Enquanto Deus não falar comigo, eu não irei fazer. E muitas vezes nós estamos agindo na força do nosso braço. E aí é um testemunho que estou sentindo que é um fluir do Espírito aqui, para dar um testemunho para você que está nos ouvindo. Semana passada, ou semana retrasada, minha esposa estava muito cansada com uma tarefa específica lá da igreja, e eu virei para ela e falei o seguinte, enquanto você trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha por você. E aí, tem uma frase de Max Lucado, né? E ela falou assim, por que você está falando isso? Porque quando nós entregamos no altar do Senhor, a unção vai trabalhar por você. A unção, ela vai despedaçar todo o jugo. Então, eu convido você que está nos ouvindo, está nos assistindo, a ter uma vida de oração, a ter uma prática de oração. Talvez você ouviu aqui o Xandão falando, rapaz, vou orar 1 hora por dia. Vou te falar uma coisa. Enquanto você trabalha. Enquanto você ora, Deus trabalha por você. Aleluia. Deixa eu posso dar uma ilustrada aqui? Eu não posso deixar de falar. Você fala assim, qual que é o teu combustível para essa vida de oração? É a presença de Deus. Eu aprendi no início da minha vida de oração, eu acabei descobrindo o que era a presença de Deus, né? Quando a gente está orando, quando a gente está em algum lugar, a gente perceber a presença do Espírito Santo. Então, o que facilita passar esse longo período é 1 hora, tem gente que ora muito mais do que isso, né? É perceber a presença do Espírito Santo durante todo o tempo da oração. E quando eu mudo um assunto, eu percebo que ela abaixa essa presença. Aí eu volto para aquilo que eu estava orando, ela retorna. Então isso é legal, porque isso vai te influenciando, vai te incentivando. Por isso que é combustível. Já teve vezes que eu entrei no meu quarto e falei, Senhor, eu não queria estar aqui. Eu queria estar no shopping, queria estar com o pessoal saindo para comer. E quando eu entrei no quarto e falei isso, a presença veio na hora e aí já deu o ânimo e vamos embora, né? Então isso eu acho que é legal frisar que é possível. Você fala assim, Xan, quanto tempo você tem orado praticamente diariamente aí? Há uns 10 anos. Todo dia, todos os dias de oração, eu senti a presença de Deus. Porque se eu não sentir, é aquele negócio que acaba sendo meio errado, eu acabo rápido e vou embora. E não estou falando isso para orgulho, estou falando isso só para dizer que é possível a gente sentir todos os dias a presença de Deus. Muito bom, então chegamos ao final do segundo bloco dessa Super Parola 63 sobre vida de oração com o nosso convidado especial, Xandão Fiorini. Deixa aqui o seu like nesse vídeo, compartilhe, nos ajude a fazer com que esse conteúdo alcance o maior número de pessoas possíveis. Vamos chegar ao final desse assunto no próximo bloco e esperamos você. Até já!